Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor. É um prazer estar aqui com os irmãos e não tenho mais muito o que falar, né? Porque eu vou falar no texto que o irmão acabou de falar aqui, mas nisso eu vejo também a graça de Deus confirmando aquilo que Ele tem a falar aos nossos corações. Atos, capítulo 20, versículo 24. Então, como o pastor Mário falou, estou lá no povoado Jurema, já há 3 anos, e é um lugar desafiador, mas é muito bom estar ali e poder contemplar o que Deus tem feito naquele lugar. Então, vamos ler o texto de Atos, capítulo 20, versículo 24. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente poder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Amém? Então, o nosso tema viva a vocação, cumpra a missão. E eu fiquei pensando nesse tema e me veio esse texto à mente, porque esse texto foi um dos textos que Deus falou ao meu coração quando Ele falou sobre vocação na minha vida. Paulo foi a pessoa que está falando aqui esse texto, e ele para mim foi uma referência na minha vida. Quando ainda nova convertida, li o livro de Atos e vi a forma como ele aprendeu do Senhor Jesus, ouviu a voz do Senhor e decidiu obedecer, né? Porque para cumprir a missão, para viver a vocação e cumprir a missão, nós precisamos ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra e querer obedecer. Não dá para fazer essa missão sem a palavra de Deus, sem ouvir a Deus. Não é uma voz lá do além que vai dizer: você está sendo chamado. É a palavra de Deus. E então é entendendo o que a Bíblia diz que vamos entender qual é a nossa parte nisso. Então, quando eu li o livro de Atos, foi quando Deus me chamou, assim, que eu entendi qual é a missão da igreja. E eu, como igreja, então eu preciso fazer parte dessa missão. Então, eu destaquei aqui 3 pontos para conversarmos sobre esse texto. Veja, vocação tem a ver com habilidades que lhe permite desempenhar funções. Em termos religiosos, é um chamado de Deus e uma capacitação da parte de Deus para cumprir a missão que Ele nos dá. E aí nós vamos ver nesse exemplo de Paulo, como o irmão João já falou, ele entendeu a vocação e cumpriu a missão. E nós devemos nos espelhar em pessoas assim. Ele é um exemplo para mim, e porque ele aprendeu assim com o Senhor Jesus. Então, Paulo estava se despedindo da igreja, dos líderes da igreja de Éfeso, indo para Jerusalém, e tinha sido avisado, né, já pelo Senhor, que sofreria lá, que seria preso, mas ele estava disposto a ir. E ele nos diz então por que ele estava disposto a passar por isso. Então, o nosso primeiro ponto aqui é não ter a sua vida de valor algum para si mesmo. Ele não tinha, porque ele entendia a sua vocação e queria cumprir a sua missão. E então ele estava disposto a ir
sabendo das circunstâncias que eu esperava. Ele estava disposto, porque ele sabia que vale a pena passar o que for para cumprir esse chamado de Deus. E ele estava com essa resignação. E Paulo, ele está bem ciente do que vai passar, e ele nos deixa esse exemplo de perseverança. Veja, aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. 1 Coríntios 1. Vou ver aqui o texto. Mas Deus escolheu o que para o mundo era loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que era fraqueza para envergonhar os fortes. Deus, ele queria usar Paulo, e ele usou muito, e ele usa as nossas vidas como ele quer. Mas veja, irmãos, o Senhor Jesus, ele nos chama. E aqui eu li no meu início, também na minha caminhada cristã, quando Deus estava me fazendo conhecer o propósito dele para a igreja, de fazê-lo conhecido. Um texto que me chamou muita atenção também foi o de Jeremias, capítulo 1, versículo 7 e 8, porque ele é um texto que desafia e que nos encoraja. Diz: o Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá, e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Então, diante da certeza de que o Senhor está conosco, podemos ir onde for. Era essa a certeza que Paulo tinha: o Senhor vai estar comigo. Se for sofrendo, o Senhor estará comigo. Se for na prisão, o Senhor estará comigo. Ele tinha os seus planos, ele tinha os seus projetos, mas ele estava disposto a viver aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. E ele estava nos deixando esse exemplo para nós seguirmos. Veja, irmãos, o nosso segundo ponto, ele nos diz que para cumprir a missão, para viver a vocação e cumprir a missão, é preciso ser fiel ao Senhor Jesus. Paulo, ele sabia de quem ele tinha recebido esse chamado, essa vocação. Ele diz, na parte B do versículo: se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério. Ele começou dizendo: todavia não importo nem considerar a minha vida por preciosa, ou de valor algum para mim mesmo. Se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Então, essa certeza de que foi Jesus que chamou, foi Jesus quem o vocacionou e quem deu a ele as instruções, e então o Senhor é também o responsável, vai ser fiel ao Senhor Jesus. Veja, nossa vocação é de servir ao nosso Deus. De forma geral, a vocação da igreja é fazer discípulo. E aí não é só para o pastor, não é só para os missionários. Toda a igreja deve fazer discípulo. A grande comissão nos diz isso: ide fazer discípulo de todas as nações. E mais uma vez o Senhor Jesus,
nos garante que estará conosco todos os dias. Então é no poder de Deus, é na autoridade do nome de Jesus que podemos cumprir essa missão, vivendo essa vocação, esse chamado de Deus. E Paulo estava certo disso, ele queria terminar a sua corrida. Isso nos mostra perseverança, foco, determinação. Ele queria terminar a corrida. Olha, é fácil até começar bem, mas terminar bem, aí é algo tão importante como começar bem, porque se você começar bem e terminar mal, você pode causar um estrago muito grande por onde passar. E nós somos tentados a desistir no meio do caminho, diante das lutas, diante das perseguições. Talvez vocês aqui não vivam um contexto assim, onde são perseguidos, mas existem lugares onde não se pode pregar o evangelho abertamente, e existem lugares onde se pode pregar o evangelho abertamente, mas tem aquelas por exemplo, lá no contexto onde eu estou, as pessoas, elas te ouvem, mas quando Nataliane se converteu, aí elas começaram a perseguir, porque elas tinham orgulho. Quando eu cheguei lá em Jurema, as pessoas chegavam para mim e diziam assim: a gente acha muito bonito os crentes, a gente gosta muito de ouvir, mas nós somos católicos e aqui ninguém se converte. Eles tinham muito orgulho de dizer isso. E Nataliane se converteu, e o seu filho, e então eles começaram a dizer assim: como é que você faz isso? Só você aqui na nossa comunidade passa para a lei dos crentes. É como dizer assim, é uma vergonha para nós. E agora que ela se batizou, mais ainda eles ficaram decepcionados. A família então, mas ela tem aprendido que ela foi chamada pelo Senhor Jesus para fazer parte do seu povo, e ela está ali aprendendo o máximo que pode da palavra de Deus para poder compartilhar desse evangelho com o seu povo, com aquela comunidade que talvez não queiram me ouvir, como o pastor Mário já falou aqui. Nos cultos eu fico lá na frente da minha casa com um microfone, uma caixinha de som, coloco 10 cadeiras, que é o que temos, mas se Nataliane e o filho dela não vier para o culto, as 10 ficam vazias. As pessoas sentam na frente das casas e ouvem, mas elas não vêm para sentar nas cadeiras porque é comprometedor. Veja a situação. Então, para mim é um desafio estar aqui nessa noite falando para esse público, porque eu estou acostumada a falar para cadeiras vazias. Mas o Senhor, Ele é quem nos chama. E aí, independente das nossas limitações, Ele faz a obra acontecer. Porque Deus nos chama não é porque nós somos especiais ou pessoas que sabem muito, mas é porque Ele é extraordinário e pode usar pessoas fracas, pessoas com grandes necessidades, pessoas limitadas, como eu. Talvez você possa estar ouvindo essa mensagem dizendo assim: eu pregaria melhor. Como é que o pastor foi entregar o microfone para essa menina? Não, como é que vai pregar uma palavra dessa? Mas olha, Deus pode usar pessoas como eu, pode usar pessoas como você, com grandes habilidades. E aí você pode usar suas grandes habilidades para servir na igreja local e ser treinado por Deus para servir onde Ele quiser te usar. Porque se você não servir bem na igreja local, você não serve para lugar nenhum. Então comece a se envolver e servir onde você está, para que você possa ir até onde Deus quiser te levar. O chamado
a comissão tem que ser até os confins da terra. E aí, qual é a sua parte nisso tudo? Né? Então, o nosso terceiro ponto é ser fiel à palavra, para viver a vocação e cumprir a missão. O texto que nós lemos nos diz que Paulo estava querendo ser testemunha do Evangelho da graça, o Evangelho de Cristo Jesus. Porque o Evangelho é o próprio Jesus. Ele estava disposto a sofrer o que for para fazer conhecido a pessoa de Jesus, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição. Isso é o Evangelho. Ele é o Evangelho. Tornar isso conhecido, tornar esse Evangelho conhecido para que pessoas sejam salvas, assim como você e eu fomos alcançados por esse Evangelho. Outras pessoas precisam ouvir esse Evangelho. E aí precisamos fazer a nossa parte. Talvez você não vá lá para a África, como Eliette foi, mas você pode testemunhar do Evangelho onde você estiver. E aí, volto a dizer, você começa se envolvendo na sua igreja local e Deus vai te dando, à medida que você vai conhecendo mais profundamente a palavra de Deus e servindo, com o coração disposto a servir, você vai entendendo a verdadeira vocação e vai então cumprir a sua missão. Porque Deus vai falando, Ele vai capacitando, porque a obra é dele e é feita por ele. Nós podemos ser instrumentos na mão dele. Nós podemos fazer parte dessa obra grandiosa. Ele nos convoca a fazer discípulo. E aí você pode fazer isso a partir da sua casa, da sua rua, do seu bairro. E você pode ir a outros lugares, se assim o Senhor direcionar. O irmão estava dizendo que queríamos ir para um determinado lugar, não deu certo, fomos para outro. Deus tinha seus propósitos. Paulo também teve situações que ele quis ir para um lugar, mas terminou indo para outro, porque Deus é que vai dando a direção e mostrando onde devemos servir. Deus tem nos permitido servir ali em Jurema há 3 anos, mas eu não sei quanto tempo ficarei lá. Então estou discipulando Nataliane, Vinícius e crendo que eles vão dar continuidade a esse trabalho. Eu falo isso para eles, eu estou fazendo aqui a minha parte, aprendam, porque vocês vão continuar aqui. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar. E fazer discípulo é isso. Você tem que, o Senhor Jesus mesmo disse, ensinando-os a guardar tudo o que eu tenho ordenado a vocês, porque eles têm a tarefa de fazer novos discípulos. Paulo ensinou Timóteo, que Timóteo continua ensinando a outros. Ele disse, confie a outros aquilo que você já tem aprendido. Então, essa tarefa de fazer discípulo é maravilhosa, é o plano de Deus, é a forma de Deus agir. O Senhor Jesus ensinou de forma prática, né? Ele formou discípulos, e esses discípulos fizeram outros discípulos, que chegou até nós o Evangelho da graça, esse Evangelho que é o Evangelho que mostra quem é o Senhor Jesus, que nos alcançou, que nos salvou, e por isso nós devemos estar apegados a Ele. Não podemos deixar que nada tome o lugar desse Evangelho, porque é dele que nós precisamos para viver a nossa vocação e para cumprir a missão. Então, todos fomos chamados para frutificar no reino de Deus. Lá em João, capítulo 15, versículo 5, diz que nós só podemos frutificar se nós estivermos ligados ao Senhor Jesus, que é esse Evangelho.
Não podemos dar fruto de nós mesmos, nós dependemos dele. Nós precisamos seguir o exemplo dele. Nós precisamos ser fiel a ele, a sua palavra, para cumprir essa missão. Então, nós somos chamados para sermos cooperadores. E aos cooperadores nesse trabalho, resta ser fiel. É isso que Deus nos chama a fazer. Então, viva a sua vocação, cumpra a missão, comece na sua igreja local, busque as respostas de qual é a sua parte nesse ministério, através da palavra de Deus, uma vida devocional, uma vida de oração, e Deus mesmo vai falar pessoalmente com você. Não precisa Deus mandar recado por ninguém. Deus fala pessoalmente com cada um, mas nenhum de nós pode dizer, não, isso não é para mim, porque todos nós somos chamados. Uns têm uma vocação, uma habilidade que pode servir de um jeito, outros de outros, mas todos devem fazer discípulos. Todos nós podemos contribuir no reino de Deus. Todos nós podemos fazer parte, devemos fazer parte dessa missão e cumprir essa vocação, porque Deus, Ele estará conosco todos os dias, e por isso nós seremos capazes de fazer, porque dependemos dEle. Quando nos deparamos com as nossas limitações, que isso nos leve a um quebrantamento e a dependência de Deus. Mas não deixemos de fazer aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Amém? Que Deus nos abençoe.